Pessoal, vamos lá dar continuidade à última parte aqui da nossa aula no que diz respeito à lei de improbidade administrativa. Depois nós trabalharemos outras legislações, mas a lei 8429 já é a última parte. Estamos caminhando aí para o final e vamos falar um pouquinho agora a respeito de duas penalidades que existem que só poderão ser aplicadas ao agente público depois que houver trânsito em julgado da sentença. Vamos lá para o slide, porque eu quero que vocês coloquem isso no seu caderno. Olha lá. Atenção, a perda da função pública, que nós vimos que é uma espécie de penalidade. E a suspensão dos direitos políticos, que é outra espécie de improbidade. Essas duas aqui estão previstas tanto nos atos de enriquecimento ilícito, quanto prejuízo ao erário, quanto violação aos princípios, não é isso? Essas duas penalidades. Tanto uma quanto a outra só poderão ser aplicadas ao agente público, volta aqui comigo, só poderão ser aplicadas ao agente público após o trânsito em julgado da sentença. Antes do trânsito em julgado da sentença, o juiz não pode determinar nem a perda da função pública, nem a suspensão dos direitos políticos do agente, tá certo? Façam um asterisco lá nas penalidades, a hora que vocês escreveram, puxem a setinha na perda da função pública e suspensão dos direitos políticos e coloquem. Só é possível após o trânsito em julgado da sentença. Tudo bem? Vamos voltar lá para os slides e olha só. Indisponibilidade dos bens, eu já falei um pouquinho da indisponibilidade e essa indisponibilidade vai se dar por meio do sequestro. Sequestro que é uma medida cautelar, uma cautelar então que vai proteger os bens caso o agente público que praticou o ato de improbidade queira dilapidar aí o seu patrimônio. Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito do afastamento preventivo. Olha lá, afastamento preventivo de quem? Vem cá comigo. Claro que a administração, quando ela está realizando os atos de investigação, claro que o agente público pode tomar conhecimento desta investigação. O agente público que possivelmente praticou o ato de improbidade, aquele que está sendo investigado. Ele pode tomar conhecimento dessa investigação e, consequentemente, poderá prejudicar o curso daquela investigação. Ele poderá inibir testemunhas, ele poderá queimar documentos, desfazer de provas, poderá ameaçar pessoas, caso ele tenha consciência de que está sendo investigado por um ato de improbidade administrativa, ele pode o quê? Prejudicar o curso das investigações. Para isso, então, a administração, caso queira e quando ela ache necessário, ela entenda necessário, ela poderá afastar este agente público de suas funções temporariamente. É o que nós chamamos de afastamento preventivo. Este afastamento preventivo, o importante é a gente saber que o agente que for será afastado preventivamente, ele continuará recebendo a sua remuneração normalmente. Por quê? Marielle, mas que absurdo, ele está sendo investigado por um ato de improbidade administrativa, foi afastado para não prejudicar o curso das investigações e vai continuar recebendo? Claro que vai, meus queridos. É o que eu estou falando. Está havendo uma investigação para averiguar a verdade dos fatos. Não se sabe se ele é culpado ou inocente. Não se sabe se realmente ele praticou um ato de improbidade. Imaginem se ao final ele foi inocente. Iria punir um inocente a administração? Não pode, em hipótese alguma. Então, por isso, quando nós falamos em afastamento preventivo do agente público que está sendo investigado, será sem prejuízo da remuneração. Além disso, esse afastamento preventivo, ele poderá se dar por tempo indeterminado, pelo tempo que a administração ela entender necessário este afastamento. Tudo certo? Bom, olha só, voltem lá para o slide. Agora vamos falar aí um pouquinho a respeito do ressarcimento. A pena de ressarcimento, ela será imprescritível para o agente público. Volte aqui comigo. Ela será imprescritível para o agente público a pena de ressarcimento.
Todas as demais penalidades que serão aplicadas, daqui a pouco nós vamos ver qual é o prazo prescricional, qual é o prazo que a administração tem para ingressar com a ação. Se ela não ingressar com a ação dentro de um determinado prazo, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, vai haver a prescrição. Agora, no que diz respeito ao ressarcimento, isso é imprescritível. O agente público, ele sempre terá esta obrigação de ressarcir os danos causados à administração. Então, olha, vou repetir. Aquelas penalidades que nós vimos há pouco, a administração ela terá um tempo para ingressar com a ação e para que essas penalidades, então, elas sejam aplicadas ao agente que praticou o ato de improbidade. Se a administração não ingressar com a ação dentro deste tempo, eu digo que houve a prescrição do direito de ação. No entanto, no que diz respeito ao ressarcimento, esta penalidade, ela não prescreve. O ressarcimento, ele é imprescritível para o agente público, ou seja, independente do tempo decorrido, o agente público, caso não tenha ressarcido, ele sempre estará obrigado a ressarcir os danos que foram causados à administração. E aí vamos lá para o próximo slide e a gente vai falar então de prescrição. Olha lá, as ações elas podem ser propostas. Esse aqui é o prazo prescricional que a administração tem, que a pessoa jurídica ou o Ministério Público tem para ingressar com a ação. Elas podem ser propostas em até 5 anos após o término do mandato eletivo, de cargo em comissão e de função de confiança. Volta aqui comigo. Então, olha só. As ações elas poderão ser propostas no prazo de 5 anos a contar do término. Não é no prazo de 5 anos a contar da prática do ato de improbidade. É no prazo de 5 anos a contar do término do mandato eletivo, caso o agente público que praticou aquele ato, ele tivesse um cargo eletivo, como prefeito, vereador. Então, um vereador praticou um ato de improbidade. A administração poderá ingressar com a ação ou o Ministério Público para punir este agente público, este vereador? Claro que poderá, no prazo de 5 anos. Mas 5 anos a contar do quê? Do término do mandato de vereador, do término do mandato eletivo. Então, é 5 anos a contar do término, não é 5 anos a contar da prática do ato de improbidade. 5 anos a contar do término, quando os agentes públicos, eles exercerem mandatos eletivos, eles tiverem cargos comissionados ou funções de confiança. Aí eu conto 5 anos a contar do término do cargo eletivo, 5 anos a contar do término do cargo comissionado ou 5 anos a contar do término do exercício da função de confiança, tá certo? Voltem lá no slide. Então, olha só, vamos reforçar aí. As ações, elas poderão ser propostas em até 5 anos após o término do mandato eletivo, do cargo em comissão e da função de confiança. Ou nos casos em que não é mandato eletivo, que não é cargo comissionado e nem função de confiança, a ação ela poderá ser proposta dentro do prazo legal para faltas puníveis com demissão, nos cargos efetivos e nos empregos. Vem cá comigo, deixa eu te explicar essa situação aí. Quando, então, o agente que praticou um ato de improbidade, ele é um servidor, vai haver um estatuto que faça a previsão dos atos que darão direito à administração a demiti-lo. E aí essa demissão, ela tem um prazo previsto lá no estatuto. A administração tem um prazo para demitir o servidor. Se não demitiu dentro daquele prazo, houve também a prescrição do direito da administração de demitir o servidor. O mesmo prazo previsto no estatuto para demitir servidor é o prazo que será aplicado àqueles que exercem cargos efetivos ou empregos. Então, suponhamos que o agente ele é um servidor público federal. A Lei 8.112 diz que é de 5 anos o prazo para que a administração possa punir o servidor com demissão.
Se lá no estatuto deste servidor público federal faz a previsão do prazo de 5 anos para aplicar a pena de demissão, eu pego este prazo e trago aqui para a improbidade administrativa. Então, quando o agente ele é titular de um cargo efetivo ou de um emprego, a administração, neste caso, né, do servidor federal, ela terá um prazo de 5 anos para ingressar com essa ação. Aí é 5 anos a contar da data em que a administração tomou conhecimento, tomou ciência daquele ato de improbidade. Tá certo? Bom, meus queridos, vejam só, nós terminamos aqui tudo o que era relevante para a sua prova no que diz respeito à improbidade administrativa. Vimos aí as considerações que são sempre exigidas pelas bancas de concurso público. Agora não tem como mais errar questão de improbidade administrativa, tá certo? Como eu disse para vocês, caso seja necessário e tenham tempo, assistam a aula de novo. Se não tiverem tempo, como vocês fizeram o caderno, e eu espero que tenham feito, né? Ele de uma forma bem caprichada, bem organizada. Agora vocês podem estudar por ele. Se puderem, uma semana, 15 dias antes da prova, façam a leitura pelo menos uma vez por dia. Lei de improbidade é pequenininha, você não vai gastar para fazer a leitura do seu caderno, eu tenho certeza que nem 10 minutos, porque é muito pequeno aí o contexto desta lei, tudo bem? Bom, uma excelente prova para vocês, eu agradeço a atenção, muito obrigada e até a próxima.